A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Aham. Somos o povo especial da terra, amém? Temos garra, temos força, temos alegria e temos força para dizer amém. Temos mais do que 1000 motivos. Somos dele, amém? Que maravilha. Estou muito feliz por estar aqui nesta manhã. Eu quero demonstrar a minha gratidão ao nosso Deus pela oportunidade que me dá de estar aqui para servir os irmãos. Quero agradecer ao pastor Getúlio, muito obrigada. Pastora Maria, muito obrigada. Obrigada pelo privilégio que me dão, a honra de poder partilhar a palavra do Senhor. Sem mais demoras, sem mais delongas, gostaria de pedir à igreja para ficar de pé. Amém? Hoje vou falar sobre a fé. O Senhor assim quis. É engraçado que já não me lembro quando é que o pastor Getúlio comunicou ao meu marido e disse que um de nós ia pregar. No dia antes, Deus disse-me, quando eu levantei-me para orar, Deus disse-me: prepara uma palavra, vais falar sobre isto. E eu não sabia aonde, nem como, nem quando, mas o cristão tem que estar sempre preparado, amém? Amém. Pregar não é só no altar, pode ser no comboio, pode ser ali na rua. Tenha sempre uma palavra para alguém, amém? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, Hebreus 11, 1. Este não é o texto base, porém, vou começar com este versículo. Por respeito à palavra, vamos ler de pé. Podemos? Hebreus 11, 1. Diz assim a minha versão: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vamos ler juntos? Amém? 1, 2, 3. Ora, a fé é o firme fundamento... Vou ler ali. Perdão. Vamos lá. 1, 2, 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de factos que não se veem. Aleluia. Curva a tua cabeça, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, coloco-me na tua presença agora, juntamente com os meus irmãos, em nome de Jesus. Esvazia-me de mim, enche-me de ti, Senhor, que eu quero ser a pessoa que vai servir aquilo que os meus irmãos vão se alimentar nesta manhã. Faz a tua vontade neste lugar, usa a minha boca conforme o teu querer. Também em nome de Jesus, com o poder e com a autoridade que nos foi dada, nós rejeitamos todo o mal neste lugar. Nós nos levantamos contra todo o satanista, bruxo, feiticeiro que se levantou para impedir do teu povo ouvir a palavra. Senhor, trabalha na nossa mente, no nosso coração. Abre os nossos ouvidos e a nossa visão. Isto te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Podeis sentar-vos. Podeis sentar-vos. Prometo não carregar muito no português. Glória a Deus. Bem, eu disse que ia falar sobre a fé, mas fé em ação. Primeiramente, vou passar a definir o que é fé. Segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, nós já lemos. Amém? Os irmãos conhecem, vou pedir a interação da igreja. Os irmãos conhecem o que é a fé, o que está a dizer. Diz que é o firme fundamento daquilo que se espera e das coisas que nós não vemos. É preciso acreditar. Segundo o dicionário de língua portuguesa, diz que a fé é uma adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeiro. Espírito, nosso espírito, porque nós somos corpo, alma e espírito. Amém? O dicionário diz também que é um sentimento de quem acredita em determinados princípios ou ideias religiosas. É uma religião, pode ser culto, uma das virtudes teológicas. Pode também significar fidelidade ou prova. Diz ainda, por último, que é o estado ou atitude de quem acredita ou tem esperança em algo. A diferença de fé, diz o dicionário, pode ser incredulidade,
ou cepticismo. Não vou dizer que isto está errado, mas nós, filhos de Deus, vamos ficar com a definição bíblica. Amém? Na verdade, resumindo, é crer e acreditar. Mas hoje Deus deu-me um caminho diferente para mostrar como podemos ver a fé. Na verdade, fé em ação. Muito bem. Os irmãos sabiam que todos os seres humanos têm fé. Todos nós temos uma medida de fé. Amém? Só que canalizamos de maneiras diferentes. Uns usam a fé, outros escondem a fé. Uns fazem a fé crescer e desenvolver, outros nem por isso. Nós somos desafiados constantemente na palavra do Senhor a fazer com que a nossa fé se desenvolva. Amém? Sempre que Jesus curou ou fez milagres extraordinários, Ele elogiou a fé. Quem se lembra disso? Vai em paz, a tua fé te salvou. Nunca vi tamanha fé em outra cidade. Certo? Jesus elogiou a fé. Jesus não elogiou o amor, a paciência ou o bom caráter. Embora também seja importante nós termos estas qualidades. Mas Jesus elogiou a fé. Os irmãos lembram-se da mulher com o vaso de alabastro? Lembram-se dos 10 leprosos? Lembram-se? Jesus elogiou a fé. A tua fé te salvou. Vai em paz. Seja feito segundo a tua fé. A mulher de fluxo de sangue. Marcos 5:34. O cego Bartimeu. Marcos 10:52. Os 10 leprosos está em Lucas 17:19. Não precisam colocar. Mulher do vaso de alabastro, que eu amo esta passagem, Lucas 7:50. Jesus foi sempre elogiando a fé das pessoas quando ele encontrava fé. Como está a tua fé nesta manhã? Jesus, se estaria aqui, ele está. Ele vai elogiar a tua fé? Que tipo de fé é a tua? Qual a tua fé? Quando vamos estudar a palavra, nós vemos diferentes tipos de fé. Jesus falou em pequena fé, pouca fé, grande fé. Quem se lembra disto? Estou a falar tudo o que está na palavra. Amém? Há um irmão americano que estudou a palavra do Senhor, o irmão Doug Edward Mills, e ele diz que há 15 tipos diferentes de fé. Vou nomear só alguns para termos uma ideia e para refletirmos, mas que tipo de fé eu tenho e que tipo de fé eu quero ter enquanto filho de Deus, enquanto cristão. Vamos lá. Pequena fé, fé fraca, fé forte, grande fé, fé morta, fé fingida, fé verdadeira, fé que aumenta, cheio de fé, muita fé, fé perfeita e madura. E há mais. Qual o meu tipo de fé? Podemos refletir nesta manhã. Fala com o Espírito Santo. Qual o meu tipo de fé? Segundo Hebreus 11, que lemos, é pela fé que alcançamos milagres e coisas espirituais. Na verdade, não só espirituais. Eu li apenas o primeiro versículo, mas ao longo desse mural da fé, dos heróis da fé, revela-nos que nós podemos alcançar bens materiais, espirituais e emocionais. Diga amém. Diga amém. Nós podemos canalizar bem a nossa fé para alcançar tudo o que nós quisermos em Cristo Jesus. Não estou a falar de comida. Não estou a falar de carro nem roupa. Mas a boa notícia é que também. Amém? Também podes alcançar isso. Eu estou a falar de outro tipo de bens. Acima de nós. Algo mais profundo que Deus tem para a sua igreja. Fé em ação. Amém? Esta é a minha introdução. Percebemos o que é fé? Vamos ao texto base? Igreja. 1 de Reis 17. Vamos ler 1 de Reis 17.
Deixem-me abrir também. Primeira de Reis 17, 8 a 16. Era importante falar um pouco de fé, já que estamos a falar de fé em ação. Mas o texto base que Deus me deu, 1 de Reis 17, 8 a 16. Antes de ler, eu vou fazer assim uma contextualização pequena, está bem? Vamos falar da viúva de Sarepta. Eu tenho aqui um título, algumas Bíblias têm um pequeno título. Mas antes de entrar logo no versículo 8, quero vos dizer que este texto diz respeito ao homem de Deus chamado Elias. Era um profeta. E ele tinha vivido umas situações chatas anteriormente, mas sempre rodeado de milagres. Amém? Ora, ele foi ter com o rei, na altura o rei Acabe, e a Bíblia diz que o rei Acabe não vivia conforme as leis do Senhor. Fazia aquilo que era mau aos olhos do Senhor. Levantou altares a deuses estranhos. Fazia coisas estranhas. Como homem de Deus, que temos que ser corajosos para falar a verdade, Elias foi ter com o rei e disse: Rei, tu fizeste isto. Está errado. Durante X tempo não vai chover nesta região. Durante X tempo não vai haver orvalho nesta região. Então eles estavam a viver uma seca. Depois disso, Deus disse: vai-te esconder. Ele lançou o pânico e Deus disse: vai-te esconder. Mas quando Deus diz vai-te esconder, Deus o sustentou. Amém? Lembram-se disto? Estou só a contextualizar. Deus mandou havia um ribeiro ali perto, ele bebia do ribeiro e mandou os corvos alimentarem o homem de Deus. A Bíblia não diz especificamente o que é que os corvos levavam, amém? Não diz nada, mas era isto que acontecia. Este foi o contexto do homem de Deus. Tinha deixado um decreto para um rei mau, herege, impuro, que não seguia o nosso Deus. Deu uma sentença, o rei estava furioso, ele escondeu-se a ser sustentado pelo nosso Deus de maneira sobrenatural. E de repente o ribeiro secou. E agora vamos ler. E Deus disse: levanta-te e sai daí. Versículo 8. Então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 côvados e vou... 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra.
E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Palavra do Senhor. A igreja diz amém. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Nós vemos aqui que este homem de Deus não tinha outra opção senão viver pela fé. Não há outra opção. Como eu já disse, ele foi falar, não vou dizer desrespeitou o rei, mas na altura que quase enfrentou o rei, deu um decreto que não era bom, fugiu, escondeu-se. Na verdade, a mulher do rei, que é a bruxa Jezabel, andava atrás do homem de Deus. Então, ele não tinha a quem recorrer. Ele estava assustado, basicamente. Humanamente falando, estava assustado. Ele tinha que viver pela fé. Amém? Agora podem pôr Romanos 1,17. A partir de agora podem colocar os versículos que eu disser. A palavra do Senhor diz: o justo viverá pela fé. Quem escolhe caminhar com Deus tem que viver pela fé, por meio da fé. Amém? Às vezes, como filhos de Deus, ficamos sem opção. Quando estamos entre a espada e a parede, como a Sara disse, entre o mar e Faraó, nós temos que ter fé. A palavra do Senhor diz, quando estás entre a espada e a parede, quando não sabes se vais virar para a esquerda, para a direita, para a frente ou para trás, e leva os teus olhos para os montes, que é daí que vem o teu socorro. O teu socorro vem do que fez o céu. O justo vive da fé. Diga amém. Nós vivemos da fé. Se eu chegar na minha casa e tiver o frigorífico vazio, eu não temerei mal algum. Eu vivo pela fé. De fome não vai morrer, irmão. Deus vai enviar alguém. Alguma coisa vai acontecer. E isto foi só um exemplo. Tudo o resto na sua vida é assim. Diga amém. Caso na justiça, portas fechadas, Deus vai abrir a porta. Você vive pela fé. Nós vivemos por fé. Glória a Deus. Não é uma escolha. Não é uma escolha. É uma imposição. Você vive pela fé. Diga, eu vivo pela fé. Meteram Romanos? O que é que eu disse? Romanos 1,17. A última parte. O justo viverá por fé. Amém? Chegaram a dizer, eu vivo por fé? Eu quero ouvir, igreja. Eu vivo por fé. Eu vivo por fé. Não temerei mal algum. Porque eu vivo por fé. Amém? Nós vivemos pela fé. E quando vivemos pela fé, o milagre acontece. Porque quando temos fé, a nossa palavra, a palavra de Deus, é alinhada. A terra se alinha com o céu e Deus dá uma ordem ao cosmos, que o mundo diz, universo, e as coisas têm que acontecer. Por isso é que Jesus disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, vocês podem dizer a este monte, passa de cá para lá. Aleluia. Foi pela fé que o mar se abriu. Foi pela fé que Jesus ressuscitou Lázaro. Tinha que haver fé no meio daquelas pessoas que estavam ali. O Senhor age na terra por meio da fé. Tem que haver fé. Ai, a minha fé é pequena, a minha fé é fraca. Porque eu nomeei alguns tipos de fé. Não faz mal. Com essa fé pequena e com essa fé fraca, você vai colocar no altar e vai desenvolver na presença do Senhor. Porque o que Deus quer é levar-nos para um nível mais profundo de fé. Imagina,
Deus quer curar nesta igreja. Deus quer libertar nesta igreja. Deus quer fazer milagre, mas não encontra fé e richoa. Está amarrado em nome de Jesus. Tem que haver fé neste lugar. E nós somos os principais responsáveis para carregar uma grande fé. Amém? Deus encontra fé neste lugar. Jesus encontra fé neste lugar. Eu creio. Então o céu está autorizado a colaborar contigo quando tens fé. Amém? Ora bem. Então o que é a fé em ação? Falei da fé. Dei o contexto do texto que depois ainda temos que esmiuçar. Por favor, façam-me um sinal que eu amo pregar. Qualquer coisa fica aqui a manhã inteira. Façam um sinal a dizer chega. Estou a brincar. Vamos falar da fé em ação. A fé em ação é a oração. A oração é a fé em ação. Quantos professores estão aqui? Há aqui professores? Estou sozinha? Está ali uma colega. Pastora. Só 2 professores? Então eu vou tentar explicar assim devagar o que eu quero explicar agora. Vamos abrir um parênteses, sair um bocado deste texto e vou explicar porque que a fé em ação é oração e porque que a oração é fé em ação. Amém? Vamos entender. A palavra orar significa falar. Compreendemos isto? Amém. Segundo a língua portuguesa, gramaticalmente falando, oração é uma frase. Sabiam disso? Demos isso em língua portuguesa. Juventude, lembram-se disso? Quem está no português B, se calhar não, mas no português há sim. Oração é frase. Significa frase, é uma frase. Então, esta frase, gramaticalmente falando, é um conjunto linguístico que se organiza em torno de um verbo. Amém? Por exemplo, eu vou à escola. Isto é uma frase. Gramaticalmente falando, na língua portuguesa, é uma ora. Eu vou à escola. Onde é que está o verbo? Vou. É o verbo ir. Colaborem comigo, estamos na escola agora. E agora é na escola. Então, eu vou à escola é uma frase que eu digo que é uma oração. Amém? É uma oração simples, porque só tem um verbo. Se tiver mais verbos, é uma oração complexa. Estou a falar de língua portuguesa no mundo físico. Depois vou passar para o plano espiritual. É importante percebermos aonde Deus quer chegar. Amém? Pronto. É uma frase que tudo gira à volta de um verbo. É uma unidade sintática que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Todas as frases têm que conter pelo menos um verbo, um predicado e um sujeito. Lembravam-se? Lembravam-se? Muito bem. Prestem atenção. Estou a falar de língua portuguesa no mundo físico. Esta oração é o verbo que indica uma... fala mais alto. Aleluia. O verbo indica uma ação. Temos o predicado, que é o que se declara... Não, primeiro vamos ao sujeito. Temos o sujeito, é o ser sobre quem se declara algo. Diga o ser sobre quem se declara algo. Temos também o predicado, que é o que se declara sobre o sujeito. Amém? Então, já não vou mais falar a palavra frase. Agora vou usar a palavra oração. E a mente dos irmãos vai se abrir para perceber quando é que eu estou a falar no plano físico e quando é que eu estou a falar no plano espiritual. A frase tem que ter o sujeito, o verbo e o predicado. O verbo sugere uma ação, o sujeito de quem vamos falar, o predicado, o que é que vamos falar sobre o sujeito. Ora bem, a oração, eu disse que gira em torno de um
verbo. A oração que gira em torno de o verbo pode ser simples, que é só um, ou complexo, que são dois. Vamos dar um exemplo. Pastor Getúlio, temo pela sua saúde. Ai, coitadinho, estou a brincar. Isto é uma frase simples, só tem um verbo, que é o verbo temer. Vamos, colaborem comigo. Se for complexo, tem dois verbos. Não sei se o médico vem aqui. Em casa. Não sei se o médico vem aqui em casa. É uma oração que tem dois verbos. O saber, que é o não sei, e o vir, que ele vem. Então, estamos a perceber? A oração pode ser simples, complexa, gira em torno de um verbo, tem que ter predicado, verbo, sujeito. Amém? Vamos para o espiritual? A oração do crente gira em torno do verbo que é Cristo. A palavra do Senhor vai dizer em João 1, no princípio ele era e o verbo era, e o verbo estava, e nada do que foi feito se fez sem. Amém? A tua fé é a tua oração falada com Cristo no centro. Amém? Toda oração sem Cristo no centro não tem efeito no mundo espiritual. Porque sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Ele é o centro da nossa oração. Tudo gira em torno de Jesus, na nossa vida, na nossa oração. Para termos a fé bem canalizada, tudo gira em torno de Jesus. Ele é o centro. Diga, Ele é o meu centro. Ele é o meu tudo. Ele é o meu verbo. Ele é a minha palavra. Eu estou aqui a queimar. Irmãos, colaborem comigo, amém? Colaborem comigo. Vamos voltar ao físico. A oração, meninas da escola, a oração pode ser absoluta, coordenada, agora estou a exagerar, mas Deus falou assim. A oração pode ser absoluta, coordenada ou subordinada. Vou passar rapidamente no físico, porque na verdade o que eu quero para a igreja é o espiritual. Amém? Mas temos que compreender onde Deus quer chegar. No mundo físico, a oração absoluta é chamada a simples, uma única oração. Por exemplo, está muito calor. É uma oração simples. Eu disse que já não ia falar mais a palavra frase, é a mesma coisa, tá bem? Está muito calor, é uma oração simples. Coordenada, a oração coordenada, segunda. São duas orações ou mais, mas são independentes. Está bem? Por exemplo, comi o almoço e descansei depois. Não podemos separar ou não? Posso dizer só, comi o almoço. E a outra também faz sentido. E descansei depois. A única coisa que liga esta oração, as duas orações, é o i. Que eu não vou perguntar o que é, senão vocês vão já aqui desmaiar. Estou a brincar. Oração, falei da absoluta, que é simples, e falei da coordenada, que são duas orações que podem ser independentes. A subordinada são duas ou mais orações que dependem sintaticamente entre si. Por exemplo, tive mal na prova, fiz mal um teste. Como é que dizem aqui? Prova, teste? Tá. Fiz mal o teste, apesar de ter estudado muito. Se eu disser a última parte, apesar de ter estudado muito, faz sentido? Faz sentido? E se eu disser assim, estive mal no teste, faz sentido?
faz, mas a segunda parte sozinha, sem a primeira, não faz. Entendemos isto? É duas orações que têm que estar ligadas entre si para fazer sentido. Logo, subordinada. Subordinada é estar debaixo de uma autoridade. Vamos para o plano espiritual. A oração absoluta é Deus quem fala. Eu sou o que sou. Ele pode falar o que Ele quiser, porque Ele é soberano, o Rei do Universo, onipotente. Acima dele não há outro. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Eu sou a água. Eu sou a porta. Verdades absolutas que só ouvimos da boca do nosso Deus. Oração absoluta. Diga glória a Deus. Oração coordenada. Deus dirige-se para nós, seus filhos, para dar instruções e coordenadas, porque são duas orações, eu disse, que podem não ser dependentes. Está bem? Temos o exemplo no versículo 9. Vamos lá, para ficar mais claro. Versículo 9 de 1 de Reis 17. É o meu texto de base. Não tirem o meu texto de base, por favor. Versículo 9 é o exemplo para a oração coordenada. Eu disse que Deus usa para nós, dirige-se a nós. Deus dá instruções e dá coordenadas. Levanta-te, Elias, e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Isto é uma oração que tem vários verbos, logo não é simples, e é coordenada porque podemos separar as orações. Amém? Estamos a entender? A oração subordinada são duas ou mais orações que dependem entre si, e então pode ser usada por nós, porque nós, na cadeia do mundo espiritual, que há uma hierarquia. Não estou a falar da terra. Na terra nós estamos em cima, somos a coroa da criação, você crê? Mas no céu há outra hierarquia e o homem não está em cima. Você sabe disso, né? Temos que reconhecer a nossa pequenez. Então nós estamos subordinados ao poder do Senhor. E toda a oração que nós fazermos, seja ela complexa ou simples, nós temos que acrescentar em nome de Jesus. Em nome de Jesus é que dá crédito à tua oração. Amém? Então, a oração subordinada no mundo espiritual é subordinada ao nome de Jesus. Não faz sentido você usar uma frase simples ou complexa. Pode usar o que quiser com Deus. Deus aceita. Mas aceita em nome de... É o nome poderoso que Deus nos deu para usar. Glória a Deus. No espiritual, a oração gira em torno de Jesus. Ele é o nosso foco. O poder da oração não está em quem a faz. Está em quem responde. E é preciso fé, porque já diz a palavra de Deus, sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. No espiritual, Deus pode usar a coordenada, a absoluta, o que Ele quiser. E nós, o que é que eu disse? Podemos usar a absoluta? No mundo espiritual, podemos usar a oração absoluta, dizer eu isto, eu aquilo. Podemos? Errado. No mundo espiritual, errado, já vou explicar. No mundo espiritual, podemos usar a coordenada, que são duas orações independentes uma da outra, como se tivéssemos muito poder. Podemos? Podemos. Vou explicar. Nós temos o antes de Cristo e o depois de Cristo. E nós, como filhos de Deus, a nossa vida só se rege depois de Cristo. Nós temos Jesus. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Eu sou mais do que vencedor.
Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Diga, eu sou mais do que vencedor. Eu sou forte e corajoso. Você é, porque Ele é. Amém? Você já pode usar a oração absoluta, porque Jesus veio e abriu o caminho. Não podíamos, não. Deus disse, eu sou o que sou. Eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Mas depois que o véu se rasgou, nós também somos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, celebra o nome dEle. Em nome de Jesus nós podemos usar a oração absoluta. Amém? Você pode dizer todas as manhãs no seu espelho, eu vou vencer, eu sou útil, eu sou corajosa, eu sou isto, eu sou aquilo. Em nome de Jesus. Amém? Com base na palavra. Você também pode usar oração independente. Frases que podem não estar ligadas entre si. Porque Jesus nos deu essa autoridade. A palavra do Senhor diz que foi-nos dado poder e autoridade para pisar cobras e... Aleluia! Então nós podemos sim, nós podemos tudo no nome de... É tudo no nome dEle. O que Deus quer trazer hoje à igreja é... Irmão, a igreja pode usar a oração absoluta. Estou a falar de frase. Pode usar a oração coordenada. Mas a igreja não se pode esquecer que o poder da igreja é por causa da submissão ao nome de Jesus. Quanto mais nos submetemos, mais poderosos somos em Cristo. Você sabia disso? No mundo espiritual é maior quem serve. É maior quem se humilha. É assim que funciona a matemática de Deus. E é o que Deus quer trazer nesta manhã. O meu texto base, por favor. Com este contexto, com este parênteses que eu abri aqui para explicar a fé em ação, eu quero dizer que Deus é absoluto. E o que Ele quer é que nós tenhamos uma fé perfeita. Amém? Com base no texto eu vou deixar algumas características da fé em ação. Estou a terminar, assim estão-me a mandar calar, né? Ah, Jesus, tem misericórdia de mim. Ah, tem misericórdia de mim, Senhor. Ai, aleluia. No texto base, eu vou deixar algumas características de uma fé em ação. O que é fé em ação? É oração. É a sua oração, é a sua fé em ação. A fé em ação é a sua oração. Amém? A igreja tem que orar. E não vale a pena orar sem fé, porque não chega lá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos colocar a nossa fé em ação. Amém? Vamos lá deixar as características com base no texto. Primeira característica diz assim, versículo 9, vou ler novamente. Levanta-te, Elias, e vai a Sarepta, que é Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Aqui neste versículo nós vemos nada mais, nada menos do que obediência do homem de Deus. Amém? Obediência do homem de Deus. Então, para a sua fé ser uma fé ativa, em ação, precisamos obedecer ao Senhor. Uma vida de obediência é necessário. Não vale a pena cantar bonito. Não vale a pena dizer que é crente se não vive o que está aqui. A palavra de Deus é a nossa base. Amém? É o nosso mapa, a nossa bússola. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o teu caminho, para o meu caminho, diz o Salmo 119. Amém? Esqueci-me do versículo, talvez o 9.
lâmpada para os meus pés. É a palavra que nos guia. Então, nós temos que obedecer. O próprio Jesus disse: vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos digo. Amém? Então, vamos obedecer como Elias obedeceu. Cumprir ordens divinas, por mais estranhas que sejam. Às vezes Deus vai dizer: Getúlio, faz uma coisa estranha. Isso. Maria, faz aquilo que é estranho, diferente de tudo o resto. Nunca ninguém viu. Temos que fazer. Isso é obediência. Eu quero dizer aos irmãos que Deus trabalha fora da caixa. Nunca coloque Deus numa caixa. Amém? Nunca coloque Deus numa caixa, porque Deus faz coisas diferentes. Não foi Jesus que fez lodo com a sua saliva e curou um cego? Deus é estranho, eu costumo dizer. Deus é estranho. Deus é estranho. E quando Ele começar a fazer coisas estranhas nesta igreja, não fique de boca aberta. Amém? Usa a sua fé, porque Deus pode. Deus pode. Então, obediência. Somos desafiados a obedecer, a cumprir ordens divinas. Coisas estranhas. Para nós, para os nossos dias, Deus vai dizer em 1 Samuel 15:22: eis que o obedecer é melhor que o sacrificar. Amém? Para nós é melhor obedecer do que vale andar de joelhos lá em Fátima, sangrar do joelho, se não obedece e não conhece o que está aqui escrito. Primeiramente cumpra a palavra e depois podes ir fazer o teu jejum. Primeiro cuida dos pobres, das viúvas, dos órfãos. Amém? E depois podes fazer os sacrifícios que tu quiseres, porque Deus vai aceitar. Segunda característica, sabedoria, versículo 12. Porém, ela disse, ela, a viúva, com quem o homem de Deus estava a conversar, lembram-se? Ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. É preciso sabedoria para ter uma fé ativa. A sua fé ativa vai exigir sabedoria. Amém? Esta viúva estava num contexto terrível, desesperador. Ela não tinha o que comer. Ela não sabia o que fazer. Já não tinha marido. Na altura os maridos cuidavam das mulheres. Era viúva, tinha um filho. Não sabia quem ia morrer primeiro, ela ou o filho. A preocupação no coração de uma mãe seria: se eu morrer primeiro, quem vai alimentar o meu filho? Se eu morrer primeiro, quem vai cuidar do meu filho? Estava mal. Era gentia. Ela não conhecia o nosso Deus. Foi preciso uma atitude de fé para ouvir o que Elias lhe disse. Não, vai, faz isto, aquilo. Ela teve sabedoria. Poderia ter desabafado com as suas vizinhas, ou não? Sim ou não? Poderia ter desabafado com as vizinhas. Podia ter espalhado na cidade: vou morrer, meu Deus! Murmuração, desespero. Que Deus nos ajude a não murmurar em momento de crise. Amém? Porque o inferno ouve. Que Deus nos ajude a não murmurar, em nome de Jesus. Passa mesmo no vale da sombra da morte, calado ou adorando. Passa mesmo com as tuas lágrimas, irmão. Passa mesmo, não estás sozinho. Deus está contigo. Não fique desesperado. É-nos ensinado nesta manhã que esta senhora
Poderia ter desabafado com as vizinhas, mas manteve o silêncio e falou no tempo certo com o homem certo, o homem de Deus. Há assuntos na tua vida que às vezes não vais precisar de falar com outras pessoas. Vem aqui à casa do Senhor, fala com o homem de Deus. Juntos vão dobrar os joelhos e vão orar. Amém? Deus tem sempre um escape. Fale no tempo certo, com a pessoa certa. Em nome de Jesus. Aleluia. Para nós, esta palavra nos dias de hoje, eu vou inserir em Romanos 10:17, que diz assim: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. O que é que nós ouvimos quando estamos no meio da aflição? Se desabafas com a pessoa errada, vais ouvir coisa errada. Se desabafas com a pessoa que não é de Deus, que não conhece os princípios bíblicos, vais ouvir o que não queres. Às vezes vai te julgar errado. Essa fé que diz aqui, que vem pelo ouvir, está ligada ao falar. Amém? A palavra de Deus liga sempre o ouvido à boca. Falem pouco, ouçam, diz a palavra. Quem tem ouvidos, o que o Espírito coloca guardas nos meus lábios, diz o salmista, para não falar coisa errada. A fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, é a palavra que sai da boca de Deus e a palavra que pode sair da sua boca. A palavra que sai da sua boca vai fomentar a sua fé. Porque pode ser palavra de bênção ou palavra de maldição. Todas as manhãs eu posso dizer palavras motivadoras para o meu dia correr bem, ou não? Essa palavra falada, você ouve ou não ouve? Ouve ou não ouve? Começa a falar mais, irmão. Por isso é que a Bíblia diz, Deus disse a Jeremias: abre a tua boca e eu te encherei. Abre a tua boca. É para falar bem de ti próprio. É para falar bem do Deus Altíssimo. É para falar bem das pessoas que te rodeiam. Esse falar bem, falar bênção, falar prosperidade, é que abana a estrutura do mundo espiritual e atrai bênçãos até a igreja de Cristo. A fé em ação é uma fé falada e ouvida. Amém? Esta mulher ouviu o homem de Deus. Só faltam mais 3. Outra característica é ser aprovado na terra e no céu. Meu marido vai ralhar comigo. Outra característica é ser aprovado na terra e no céu. Versículo 13. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Esta palavra de Elias foi confirmada pelo próprio Deus antes. Lembram-se que Deus já tinha dito: vai até Sarepta, eu já levantei uma mulher que te vai sustentar. O Espírito de Deus já tinha abanado o espírito daquela viúva, independentemente dela ser crente ou não. Ela ainda não tinha percebido, mas o homem de Deus deu as diretrizes e ela agarrou com fé. Amém? A nossa fé em ação tem que estar alinhada com o céu para acontecer milagre neste lugar. E vai acontecer milagre neste lugar. Segundo aos Timóteos 2, 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem com que se envergonhar, mas maneja bem a palavra. Esse obreiro bem apresentado e aprovado é pelo céu. O céu aprova
aquilo que nós vivemos. E quem não gostaria que Jesus dissesse assim: olha ali o pastor Anderson, homem reto, humilde, homem honesto, servo bom e fiel. E quem não gostaria que o nosso Jesus dissesse isso de cada um de nós? Quem não gostaria? Nós gostaríamos, sim. Então, para o céu aprovar aquilo que eu faço e digo, eu devo viver conforme os padrões do céu. Amém? Vida no altar, santificada, como cantamos há pouco, a chama reacesa, brasas vivas no altar. Amém? Quarta característica: a sua fé em ação vai exigir um esforço da sua parte. Como a pastora Maria falou, nós temos que fazer alguma coisa. A soberania de Deus não exclui o esforço humano. Amém? Não exclui. Deus até pode fazer 90%, mas os 10% eu tenho que fazer. Amém? No versículo 11 e 12, nós temos uma lista de coisas que foram sido feitas. Eu coloquei os verbos: ir, dizer. A mulher é que disse: eu vou, eu disse, eu apanhei, eu vou preparar, eu fiz, eu comi. Ela fez, cumpriu as instruções e fez alguma coisa. Teve que ir fazer o bolo, teve que ir fazer o pão. Amém? Teve que ir apanhar, fazer, preparar para o homem de Deus. Vir para o irmão que está ao seu lado e diga: faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Isso é provocar um milagre. Temos que fazer alguma coisa. Jesus disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Noutro momento foi dito a algum coxo: levanta-te e anda. Temos que fazer sempre alguma coisa, ou não? Moisés, vai lá, fala com Faraó. Abraão, sai da tua parentela. Alguma coisa tem que ser feita. Eu não sei o que é que tem que ser feito na tua vida, pessoalmente falando, mas neste lugar a igreja tem que orar. Tem que orar, porque Deus quer trabalhar. Para estarmos alinhados com o céu, nós temos que fazer alguma coisa. A última característica, a fé em ação, implica que eu não tenha medos. Amém? Diz assim o versículo 13: e Elias lhe disse: não temas, não temas, vai e faz conforme a tua palavra, mas primeiro faz para mim, depois come, blá, 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 blá. Mas não temas. Dizem os estudiosos que esta palavra não temas, palavra não, frase, não temas, está na Bíblia muitas vezes, as necessárias para cada dia do ano. Não temas. Amém? Não tenhas medo, não estás sozinho, Deus está contigo. A igreja tem que ser corajosa. Quem tem fé é corajoso. Nós sabemos que, como está escrito em Lucas 1:37, Deus é o Deus do impossível. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom. Ser forte e corajoso, diz a palavra do Senhor. Essa fé em ação não é medrosa. Essa fé em ação é corajosa. E nós precisamos de ter coragem para anunciar o reino dos céus. Amém? É preciso coragem para abrir a boca, para anunciar o reino dos céus. Vou concluir. Ative a oração em nome de Jesus na sua vida. O desafio é: ative a sua fé. Posso ministrar? A igreja fica de pé em nome de Jesus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir o que Deus diz, ouvir o que os outros dizem, ouvir o que eu digo.
por favor, escolha ouvir boas coisas. Em nome de Jesus, diga orações e frases motivadoras sobre si, porque essa é a palavra de Deus. E nós queremos declarar o nome de Jesus. Sabe uma coisa? Nós não sabemos o que Deus quer fazer neste lugar. Eu não sei ao certo o que Deus quer fazer neste lugar. Não estou a falar de hoje, estou a falar ao longo dos tempos. Mas o moral da fé vai dizer que a fé em ação é um canal para que haja milagres. E eu profetizo no nome de Jesus que haverá milagres neste lugar. O pastor que se prepare, a igreja que se prepare, tem que haver milagre. Ativa a sua fé. Tem que haver milagre. A partir de hoje, comprometa-se comigo. Vai na rua de Rinchoa, começa a declarar a palavra. Vai na rua de Fitares, começa a declarar a palavra. Vai na rua do Rio do Moro, declara a palavra. Salvação, bênção sobre as famílias, portas abertas sobre as famílias,